Fui demitido pelo meu irmão, mas eu era dono de 87% da empresa da família. Parte final. Ele tomou um gole lento do café. Marcos vivia na sala de máquinas. Ele sabia que era lá que estava o poder real. Não no discurso de vendas, não no logo chique. Nas engrenagens e fios e código. Em fazer algo que funcionasse, algo que durasse. Ele me olhou, e seus olhos, tão parecidos com os do meu pai mas tão diferentes em sua claridade silenciosa, tinham um respeito profundo e inabalável. Ele compartilhou uma breve memória dele e Marcos discutindo amigavelmente sobre um esquema 20 anos atrás. Ele era um bom homem. Um verdadeiro engenheiro. Ele terminou seu café e colocou o copo vazio na minha mesa. O que você fez aqui, Eric? Você honrou a sala de máquinas. Você honrou Marcos. Nunca deixe os fantasmas do seu pai te fazer duvidar disso por um segundo. Ele me deu um tapinha firme e surpreendente no ombro e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado. Não foi uma promoção ou um trimestre recorde de vendas. Foi uma simples xícara de café e algumas palavras honestas de um homem que eu respeitava mais do que ele sabia. E pareceu a maior vitória de todas. Justiça, não vingança. O capítulo final da história de Ryan chegou não com um estrondo ou confronto dramático, mas com um e-mail silencioso e de aparência oficial que chegou na minha caixa de entrada numa manhã de quarta-feira. Era de Sabine Arlo. A linha de assunto era simples, profissional e devastadora, em atualização em escritório do Procurador dos Estados Unidos. O corpo do e-mail me informava que, baseado nos achados abrangentes da auditoria interna que havia comissionado e subsequentemente entregado às autoridades, o escritório do Procurador dos Estados Unidos havia formalmente apresentado acusações federais contra meu irmão. A lista era longa e condenatória. Fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, peculato. A investigação havia descoberto uma teia de decepção que ia ainda mais fundo do que eu havia percebido. Havia propinas de fornecedores disfarçadas como taxas de consultoria, relatórios de despesas fraudulentos para viagens luxuosas de desenvolvimento de negócios que não eram nada mais que férias de luxo, e um esforço sistemático para enganar investidores com métricas de desempenho falsificadas. O e-mail notou que Lawrence Edwards, o CFO perpetuamente nervoso, havia cooperado totalmente com a investigação em troca de imunidade. Ele havia entregado seus arquivos secretos meticulosamente mantidos, um registro detalhado e contimestro de cada diretiva antiética que jamais havia recebido de Ryan. Ele havia se salvado exatamente como sempre planejou. Li o e-mail 2 vezes, depois uma terceira. Não senti nenhuma onda de triunfo, nenhuma sensação satisfatória de eu disse a vocês. Havia apenas uma sensação silenciosa e sombria de um fim. Uma consequência lógica, necessária e triste. Tive um pensamento fugaz sobre como seria ficar num tribunal para potencialmente testemunhar contra meu próprio irmão. A ideia deixou uma sensação fria e pesada no fundo do meu estômago. E isso não era uma vitória. Era uma tragédia nascida da arrogância e uma bússola moral quebrada. Aprendi então, naquele momento silencioso, a diferença profunda entre justiça e vingança. Vingança é uma busca quente, pessoal e ultimamente vazia. Justiça é fria, impessoal e necessária para que as coisas sejam colocadas no lugar novamente. Ryan não havia sido derrotado por mim. Havia sido derrotado por suas próprias ações, pelas escolhas que fez todos os dias por 18 meses. Os dados simplesmente contaram a história que ele havia escrito para si mesmo. Meus pais nunca realmente se conformaram. Minha mãe me liga nos feriados e no meu aniversário. Nossas conversas são tensas, educadas e cheias dos vastos espaços vazios de coisas não ditas. Falamos sobre o tempo. Falamos sobre o jardim dela. Nunca falamos sobre Ryan. Meu pai e eu não trocamos uma palavra desde aquele dia terrível na sala de estar deles. O abismo entre seu mundo de aparências e meu mundo de substância é amplo demais para cruzar. Às vezes uma família quebra de uma maneira que não pode ser consertada, e você tem que aprender a viver com os pedaços irregulares. Melissa, por outro lado, encontrou sua vocação nos destroços. Ela deixou seu trabalho de marketing sem alma e agora comanda nosso programa expansivo de alcance comunitário da empresa. Ela trabalha diretamente com as comunidades carentes que nossas unidades móveis servem, garantindo que recebam o cuidado de que precisam. Ela encontrou sua voz naquele dia na casa dos meus pais, e tem usado para falar por outros desde então. Ela é o melhor de todos nós. O legado no céu. Esta manhã, fiquei na pista do nosso pequeno aeródromo da empresa. O ar estava fresco e frio, cheirando a combustível de jato e asfalto úmido da chuva da noite passada. Diante de mim estava uma nova unidade de resgate híbrida, um veículo de decolagem e pouso vertical que era uma maravilha da engenharia. Podia pousar numa encosta de montanha ou numa clareira da floresta. Era a manifestação física de tudo que Marcos e eu jamais sonhamos alcançar. O próprio Fergus O'Malley estava fazendo a verificação final de pré-voo, seu rosto brilhando com o orgulho de um artesão. Ele havia passado a última semana pintando meticulosamente algo no nariz. Não era o logo corporativo novo e elegante.
Era um indicativo de chamada simples, pintado à mão e estampado em Pathfinder 1. Era o antigo indicativo de chamada de Marcos dos dias do porão, de uma época quando a empresa não era nada mais que uma ideia e uma promessa. Assisti enquanto os pilotos subiam a bordo e os rotores começaram a girar, lentamente no início, depois construindo para um rugido poderoso e ensurdecedor que vibrava através das solas dos meus pés. O Pathfinder 1 se ergueu do chão, pairou por um momento como se respirasse, e então subiu para o céu cinzento da manhã, inclinando em direção às montanhas distantes cobertas de nuvens. Pensei sobre a palavra que Ryan havia usado para me demitir. Voltado para a marca. Ele nunca entendeu. Uma marca é uma reputação que você compra com dinheiro e publicidade. Um legado é uma reputação que você ganha com suor e integridade. É ganho nas horas tardias no laboratório, nas discussões acaloradas sobre dados, na coragem de fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É ganho na integridade silenciosa e inabalável de homens como Marcus Solomon e Fergus O'Malley e Tony Rodrigues. Ryan queria possuir uma empresa. Eu apenas queria construir uma. E no final, através de toda a dor e conflito, aprendi a lição mais importante de todas. Propriedade verdadeira não é um nome num certificado de ações. Não é sobre herança ou controle legal ou um título numa porta. É uma responsabilidade, uma confiança sagrada. Olhei para o céu, para a forma que desaparecia do Pathfinder 1 enquanto sumia nas nuvens. Nunca realmente foi minha empresa para possuir. Sempre foi dele. Meu trabalho era apenas garantir que ainda pudesse voar. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Vocês já estiveram numa situação onde tiveram que escolher entre o que era fácil e o que era certo? Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.